Bom dia, pessoal. Aqui é o Rodrigo, do Sucesso do Cliente. A gente vai começar o webinar de hoje falando sobre o cadastro de novos condomínios, tá? Aqui, para cadastrar novos condomínios, a gente na tela inicial mesmo pode clicar em Novo Condomínio e Bom assim dia, a pessoal. gente já... Aqui é o Rodrigo, do Sucesso. Aqui a gente clicando em Novo Condomínio, a gente consegue inserir o CNPJ. Se o condomínio de repente não tiver CNPJ ainda, se tiver informação, pode deixar essa informação em branco, tá ok? Você clica aqui em próximo, coloca o nome do condomínio. E aqui você vai colocar o nome fantasia, o nome, como esse condomínio vai ser identificado, é mais fácil a identificação dele. No caso aqui, como é o condomínio chamado condomínio de teste, o nome fantasia teste, tá? Esse campo de identificação, ele é opcional. Você pode utilizar como um vínculo com alguma identificação que vocês usem na empresa de vocês, dentro da administradora. Então, de repente, o condomínio tem um código interno, o condomínio C02, você pode cadastrar e colocar a informação que você quiser, tá? De repente, usar uma identificação que vocês tenham numa pasta, é para isso que esse campo serve. Aqui você vai inserir os dados. Se você quiser inserir um CEP, ele vai reconhecer o endereço desse CEP. E aí você só precisa preencher o número e o complemento, se for o caso. Terminando de preencher os dados do endereço, você pode inserir o telefone, pode ser o telefone do síndico, o telefone da recepção, do condomínio, da portaria. E aqui o celular também pode ser do síndico, pode ser um celular que tenha disponível lá no condomínio para os funcionários utilizarem. E aqui o e-mail de cadastro do condomínio. A hora que você termina de colocar essas opções e você clica em próximo, ele vai te pedir para colocar o dia de vencimento padrão das cobranças, e isso se aplica à maioria das unidades, tá? De repente você tem um condomínio que algumas unidades pagam num dia diferente. A maioria paga no dia 5, algumas pagam no dia 10, no dia 15. Você vai colocar o dia 5, que é o padrão para a maioria das unidades, tá? Aqui os juros e multa é o padrão do teto estipulado por lei, que é 1% para os juros, isso mensal, tá? A gente marcando a opção pro rata dia, esse 1% vai ser cobrado diariamente, então vai dar 0,033 aproximadamente aí por mês, tá? Por dia, desculpa. E a taxa de multa é cobrada assim que tem o atraso, e mensalmente ela é cobrada novamente, esses 2%. Essa opção de calcular usando o principal mais juros é o seguinte: a partir do segundo mês, na hora de fazer o cálculo da multa, ao invés de considerar apenas o valor principal, ele vai considerar o valor principal mais os juros que foi calculado referente a esse mês que passou, e aí sim ele vai aplicar a multa em cima disso, tá? Na inadimplência a gente configura qual é a porcentagem dos honorários advocatícios. Então você vai colocar aqui entre 10, 20 e 30%, que é o que você paga para o advogado ou para o escritório de cobrança. E aqui você vai colocar a partir de quantos dias do vencimento sem pagamento de uma cobrança que o condomínio é considerado inadimplente. Isso se aplica para cálculos de honorário advocatício e para entrar nos relatórios de inadimplência. Então você pode colocar aí, por exemplo, que até 20 dias de atraso ele é considerado só atrasado, a partir disso ele é inadimplente. Ou, por exemplo, 30 dias, o que for que fizer sentido com a sua realidade, com a realidade desse condomínio, tá? Aqui você tem a opção de processar a atualização monetária. Se você não quiser processar, de repente está na convenção que não é para calcular a atualização monetária, você desmarca essa opção. Se for calcular, você vai marcar aqui e aí você coloca a partir de quantos dias do vencimento que passa a ser calculada a atualização monetária. Usualmente ela é calculada a partir de 60 dias, que é quando você realmente começa a ter algum impacto com a atualização das tabelas, tá ok? Aqui eu estou colocando 90 para ficar 3 meses, mas isso também consta em convenção algumas vezes, tá?
O desconto para pagamento antecipado é aquele caso se o condômino paga até o vencimento ou ele tem alguns dias até o vencimento para pagar e ele tem um desconto por isso, você consegue colocar aqui. Se for em porcentagem, é só você digitar, porque ele vem por padrão para porcentagem, e aí você pode colocar que ele tem 10%, ou se for um valor fixo, você pode colocar aqui, usar valor fixo, e atribuir que ele tem aqui, por exemplo, R$50 de desconto para pagamento antecipado, tá? Aqui é onde a gente configura. Se for 0, é até o dia do vencimento. Se você colocar aqui, por exemplo, 5 dias até o vencimento ele tem o desconto, a partir disso não tem mais desconto, tá? Então eu vou colocar aqui 5, vou clicar em próximo e ele vai pedir para eu escolher um plano de contas. Eu tenho um plano de contas padrão que vem com o Superlógica e tenho um plano de teste que eu criei inserindo manualmente. Eu vou usar o plano de contas padrão, vou em próximo. Aqui a gente escolhe qual é o banco que a gente tem conta para esse condomínio. Então, se o condomínio tem conta no Santander, a gente vem aqui e digita. Eu digitei SA, ele já filtrou todos os bancos que tenham SA. Então, eu vou vir aqui em Banco Santander e eu vou colocar a agência, vou colocar a conta também. E vou colocar qual era o saldo inicial dessa conta. Então eu vou descontar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, que o condomínio tinha no dia 1º de novembro, que foi quando eu comecei a trabalhar com esse condomínio, e eu vou passar ele agora para o Superlógica. Eu vou colocar então o saldo inicial aqui de R$10.000 que ele tinha no dia 1º. E aí aqui eu vou colocar que dia foi que eu vi isso. Então eu vou colocar o dia 1º. Todas as movimentações de novembro que eu cadastrar serão baseadas nesse saldo inicial, tá? Por padrão, o sistema já vai criar uma forma de recebimento com o PJ Bank. Então a geração de boletos já está configurada e apesar da sua conta ser no Santander, a gente vai gerar os boletos com a melhor taxa, que no momento é a do Itaú, a R$ 2,50 na liquidação. Não paga taxa nenhuma na geração, tá? E se o crédito é em D+2 e cai na conta do Santander mesmo, apesar do boleto vir em nome do Itaú, tá? Aí, após a configuração, eu clico em salvar. Ele vai criar o condomínio. Pronto, o condomínio foi criado, agora ele está atualizando e aí ele já me joga para a tela do cadastro de unidades, que é o próximo assunto que a gente vai abordar agora. Eu vou clicar aqui em cadastrar as unidades, se vocês quiserem depois é só ver o vídeo para poder acompanhar. No vídeo também tem bastante informação legal. Aqui no cadastro a gente tem uma planilha, é igual uma planilha do Excel mesmo, a gente vem e cadastra a unidade 1, do bloco A. A fração é o quanto essa unidade vai pagar de porcentagem. Então eu vou colocar 4 unidades, eu vou colocar 25% para cada uma pagar o mesmo tanto, tá? A unidade 002 do bloco A e a unidade 101 do bloco A, unidade 102 do bloco A. Eu vou até mudar uma coisa, eu vou colocar aqui então que as unidades de baixo pagam 20% e as unidades de cobertura pagam 30%, tá? Aqui é a área em metros quadrados que cada unidade ocupa, não é um campo obrigatório, a fração também não é um campo obrigatório, tá? O bloco também não, eu coloquei só para ilustrar mesmo. O abatimento é o cadastro que a gente faz para o desconto do síndico, conselheiros. Quando o condomínio tem esse tipo de desconto, a gente cadastra na unidade mesmo. Então vamos dizer que o síndico desse condomínio mora no 101A e ele tem 50% de desconto. Então eu cadastrei os 50%, quando a gente for gerar os boletos para ele, vai ter um desconto de 50%. E aí a gente consegue também configurar se esses 50% se aplicam somente à taxa condominial ou se aplicam a todas as informações do boleto, tá? No proprietário nome, a gente vai inserir o nome dos proprietários. Eu não vou colocar nomes reais, então eu vou só preencher
Eu posso usar inclusive Ctrl C, Ctrl V, igual eu fiz aqui agora, exatamente igual no Excel, tá? Proprietário telefone, eu ponho o telefone do proprietário, celular do proprietário. A forma de entrega, eu escolho como ele vai receber. Se ele vai retirar o boleto na portaria, ou não só o boleto, mas todas as comunicações que foram enviadas. Se ele vai receber por correio, se é alguma outra maneira, ou se é somente por e-mail. Lembrando que todas as formas entregam por e-mail também, tá? Eu vou colocar nesse caso que ele vai receber somente por e-mail, os outros todos vão receber impressa e por e-mail, tá? Aqui eu vou inserir o CNPJ dos proprietários, o RG de todos eles. Se você inserir um CPF não válido, o sistema vai validar e vai acusar um erro pedindo para você corrigir, tá? Eu vou inserir aqui um CNPJ, um CPF qualquer, só para ele poder dar o erro e eu mostrar para vocês. No e-mail a gente coloca aqui o e-mail do proprietário, o endereço dele caso ele não for morador. Se ele for morador não é necessário preencher porque o sistema pega os dados do condomínio. Se ele não for morador, ele tiver um inquilino, alguma coisa assim, você pode preencher os dados do proprietário que ele vai receber a correspondência no endereço correto. Aqui no final a gente tem, além dos dados de endereço, cidade, bairro, estado, a gente entra nos cadastros do inquilino. Então, se é, por exemplo, um proprietário que não é morador, por exemplo, o proprietário da unidade 002. Aí eu vou colocar aqui então que ele não mora no prédio, ele mora em outro lugar, ele mora na Avenida do Teste, ele mora no bairro Centro da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Então, ele vai ter um inquilino que mora lá, que é o fulaninho, e ele tem, você pode inserir aqui os dados dele, como o telefone, o celular, a forma de entrega, o CPF, o RG e o e-mail. O endereço não, porque aí automaticamente o sistema vai puxar o endereço do inquilino como sendo o endereço da unidade mesmo, tá? Então eu terminei de preencher, eu vou clicar em cadastrar as unidades, o sistema pede para eu confirmar. Eu falo que sim, dou um OK. Ele vai cadastrar essas unidades. Ele está processando agora. Pronto, então ele cadastrou 3 com sucesso e aqui ele está acusando que aquele CPF que eu coloquei é inválido. Eu corrijo isso clicando aqui no lapisinho, indo no CPF, colocando um CPF correto ou, no caso, eu vou deixar em branco e salvando. Ele vai gravar aquela informação que eu mandei agora, já sem o CPF, e agora a mensagem para esse caso é de sucesso. Então a gente tem agora cadastrado o condomínio teste com as 4 unidades cadastradas. E agora a gente vai passar pelas contas bancárias, tá? Aqui em condomínio, contas bancárias. A gente já tem uma conta bancária cadastrada, que é a conta principal, a conta corrente do condomínio. Mas, vamos dizer que você tem um fundo de reserva para esse condomínio. Então você vai cadastrar uma nova conta bancária. Essa conta bancária é a conta bancária de fundo de reserva. Você vai selecionar o mesmo banco. Você vai selecionar a mesma agência, porque na verdade a conta é a mesma. Então eu vou colocar aqui as mesmas informações que eu coloquei, inclusive com dígito, tudo. E eu vou colocar quanto tinha para fundo de reserva, e aí eu vou colocar a mesma data do dia 1º. Então eu sei que a gente tinha 10 mil em conta, mas esses 10 mil era 10.100, na verdade, porque 10 mil era da conta corrente e 100 era de fundo de reserva, tá? Se for uma conta de investimento, você marca aqui como conta de investimento. Se for uma conta caixinha, por exemplo, a conta do síndico, o dinheiro que fica com o síndico, você marca aqui a opção de conta caixinha. E aqui é a ordenação. No caso, como eu estou indo para a segunda conta, eu posso ou colocar essa segunda conta para aparecer em primeiro nos relatórios e a conta principal ficar em segundo, ou eu mantenho em segundo mesmo. Eu também tenho a opção de não mostrar nos relatórios. Aí essa conta não aparecerá nos relatórios gerais, somente
somente naqueles que pedirem especificamente para ver essa conta, tá? Então eu vou criar o fundo de reserva. Agora eu tenho as contas principal e fundo de reserva. Eu vou criar agora a conta caixinha do síndico. Vou colocar no Santander mesmo, porque é o banco que eu estou trabalhando, mas não precisa ser a mesma coisa. E aí na agência eu posso colocar qualquer valor diferente, porque não é para considerar a mesma conta. Então eu vou colocar aqui uma conta e uma agência diferente. Quanto dinheiro tinha com o síndico? Eu vou colocar que ele tinha R$200 em mão para pagamentinhos e etc. no dia 1º. E aqui eu vou colocar que é a conta caixinha do síndico, tá? Como eu não atualizei a tela ainda, ele está mostrando para mim como se tivesse só essas duas. Eu não consigo colocar a terceira opção, mas é só eu não mexer nisso que ele vai jogar como terceira opção, tá? Então eu vou salvar. Ele vai atualizar e vai me mostrar agora 3 contas bancárias. Isso é importante separar, principalmente essa questão da agência e conta ficar igualzinha, porque na hora que a gente for conciliar, a conciliação acontece com o que realmente tem no banco e não com essas contas virtuais, contas contábeis. Então é importante que na hora de fazer a soma, o sistema vai entender que tinha R$10.100 na conta, tá? Agora então eu vou mostrar para vocês as formas de recebimento, que é onde a gente coloca se a gente vai receber o boleto pelo PJ Bank ou pelo convênio direto com o banco. Então eu venho em condomínio, formas de recebimento. Pronto, então por padrão, como eu comentei, a conta do a forma de recebimento via PJ Bank já está configurada, mas o dinheiro vai cair na conta do Santander que a gente configurou normalmente. Aí eu vou vir aqui em nova forma de receber com boleto e vou colocar aqui a opção direto com o banco. Aqui eu tenho uma configuraçãozinha que me traz um vídeo explicativo sobre o trabalho com boleto registrado. No caso eu não vou mostrar, mas se vocês quiserem ver é interessante, tá? Aqui no convênio direto com o banco eu dou próximo. Ele vai criar a forma de recebimento. Aqui então eu vou selecionar qual é a conta bancária. Como eu vou usar a conta principal mesmo para receber, eu vou deixar a conta principal e aí eu dou próximo. Agora a gente já tem uma nova forma de recebimento, tanto pelo PJ Bank quanto pela conta principal. Aqui nessa tela de ativar boleto, ele aparece as informações de configuração. Então eu vou colocar o código do cedente, o código de transmissão, a carteira para. A carteira para que a gente coloca é informada também pelo banco, tá? Depois de configurar essas coisas aqui, a gente vem, se você tiver uma remessa de despesa, for um plano Enterprise, você consegue colocar o convênio aqui para poder fazer remessa de despesa, pagadoria online, como também é conhecido, tá? Terminando, você salva e ele vai configurar a conta. Como eu não tenho os dados aqui, eu vou fechar, porque eu vou trabalhar com o PJ Bank. Então eu vou ativar aqui o PJ Bank, ele vai para ativo de contingência, mas eu quero que ela seja minha conta padrão, então eu volto aqui e mudo para ativo definitivamente. Então pronto, agora a gente já está com o condomínio criado, a gente já tem as unidades, as formas de receber desse cliente, as contas bancárias para movimentações e a gente vai cadastrar agora o síndico e os conselheiros, que também não necessariamente precisam ser moradores do condomínio, tá? Então, pode ser um síndico profissional, por exemplo. A gente vem aqui em condomínio, dados do condomínio, me desculpa. Os dados do condomínio, eu abri para mostrar para vocês as informações que a gente cadastrou. Elas ficam aqui desse lado e aqui a gente tem a cobrança, onde a gente coloca os dados de cobrança do condomínio que a gente também já configurou, tá? Algumas informações adicionais. A gente tem o pagador no boleto. Se você não quiser que saia o nome do proprietário no boleto, quiser que saia o do inquilino, e isso é uma configuração que varia de condomínio para condomínio, você seleciona aqui essas opções. Então, para incluir e ou inquilino, vai sair o nome do proprietário e a informação e ou inquilino, não sai o nome do inquilino, tá? Se você marcar essa opção, ele vai sair o nome do inquilino junto com o nome do proprietário. Então, vai sair proprietário, tal, e o nome do inquilino mesmo.
E nessa terceira opção, ele sai apenas o nome do inquilino, sem o nome do proprietário, tá? A gente fala que não é recomendado porque o responsável financeiro pela unidade é o proprietário. Então, é quem vai ser acionado depois judicialmente para receber no caso de um não pagamento, tá? Instruções adicionais para boletos, a gente acrescenta as informações que a gente queira que saia no boleto naquele campo de informações adicionais. Então, a gente pode colocar que, por exemplo, alguns condomínios cortam a água. Então, o não pagamento em até 20 dias após o vencimento poderá acarretar no corte de água. Você pode colocar essa informação aí ou qualquer outra informação relevante. Nas informações adicionais para acordos, é basicamente a mesma coisa, mas essas informações só saem nos boletos de acordo. Então, por exemplo, você pode colocar que no boleto de acordo, se não pagar no vencimento, o acordo é considerado desfeito, tá? O desconto para pagamento antecipado. Para editar todas essas informações, a gente precisa clicar em editar. A gente já configurou os descontos, mas eu vou clicar aqui para vocês verem. A gente tem a opção de configuração de desconto e aí a gente pode colocar aqui de novo essas configurações. Se você tiver por exemplo, uma cascata de descontos, a pessoa tem um desconto até o dia 5, tem outro desconto até 10 dias antes e assim vai, a gente configura esse desconto adicional aqui. Alguns bancos não aceitam esse desconto, tá? Então ele não vai como... A partir do segundo ele pode não ter efeito em alguns bancos, tá ok? Você tem a opção de colocar 3 e aí aqui você seleciona, os descontos vão se aplicar a todas as contas e categorias ou a apenas algumas que você selecionar. No caso eu vou colocar aqui que ele vai se aplicar a conta categoria 1.1, taxa do condomínio, ou cota condominial, ou o nome que for dentro do seu plano de contas. As outras contas, fundo de reserva, multas e etc., os descontos não se aplicam, tá? Então eu venho aqui, dou um salvar. Ele está me avisando que o desconto para o primeiro desconto tem que ser maior. Então é assim, eu preciso ter aqui, por exemplo, 10 dias e aqui 5 dias. Aí ele vai aceitar. Eu coloquei depois do vencimento, falha minha. Pronto, agora sim, antes do vencimento está tudo certo o desconto. Aqui no acordos a gente tem a opção de não inserir as parcelas de origem do boleto no acordo. Porque quando você gera um acordo, por padrão o sistema informa nesse acordo quais são as parcelas que originaram o acordo, tá? E aí depois de terminadas as configurações é só salvar. Aqui do lado direito a gente pode colocar o logotipo da administradora, um logotipo para o condomínio ou um logotipo específico para o seu usuário. Também é uma informação para clientes do plano Enterprise, tá? No rodapé a gente tem as informações que vão ser colocadas no caso da administradora, ou a gente pode utilizar as informações do condomínio e aí ele vai puxar as configurações que a gente fez. Eu vou colocar da administradora, vou colocar aqui os dados da administradora, nome, aqui vem o endereço, e aqui o telefone e o e-mail para aparecer nos relatórios e no boleto, tá ok? Então eu salvo, as informações do rodapé foram salvas e vão ser utilizadas. Rodapé do escritório jurídico também é uma informação para os clientes Enterprise, tá? Terminado de configurar o condomínio, eu venho aqui ou em condomínios responsáveis legais ou aqui na aba responsáveis legais para cadastrar o síndico. Aí aqui a gente tem as informações que aparecem. O síndico você pode cadastrar aqui e ele vai ter, o síndico e os conselheiros vão ter esses acessos. Se você quiser cadastrar o porteiro, ele vai ter essas funções que ele consegue apenas visualizar comunicados e reservas. O zelador, além de visualizar, consegue criar comunicados, reservas, tickets, que também é uma função para os clientes Enterprise, e ele também consegue visualizar as cobranças dos condôminos, gerando segunda via, facilitando a vida até de vocês aí, para esse trabalho ficar por lá, no próprio condomínio mesmo.
Para cadastrar os responsáveis legais, a gente clica aqui em novo responsável legal, a gente coloca o nome do síndico e aqui a gente coloca qual é o cargo. No caso eu estou cadastrando o síndico mesmo, mas eu poderia estar cadastrando um secretário ou qualquer outra coisa assim. Alguns acessos o síndico só vai ter se ele realmente tiver o cargo síndico. Tá? Então, mesmo que for uma síndica, pode utilizar o cargo de síndico mesmo para não ter problema, tá ok? O telefone você preenche os dados do síndico, tanto se ele for morador ou não. E aqui você vai colocar, você também consegue cadastrar de outros condomínios, tá? É que por padrão eu estou cadastrando no teste, mas você consegue, todos os condomínios com T. Eu vou cadastrar no teste mesmo. Aí aqui eu vou colocar quando que ele passou a ser síndico, eu vou colocar que ele começou em 2017 e vou falar que ele vai terminar em dezembro de 2018. Então ele tem aí 2 anos de mandato, tá? Porque aí os acessos dele se encerram quando o mandato se encerrar também, tá bom? Aqui eu consigo colocar algumas observações referentes a esse síndico, a essa pessoa, a esse cargo. E aqui eu defino se esse síndico vai receber no e-mail cadastrado aqui informações sobre reserva. Então, quando um condomínio fizer reserva, ele vai receber as notificações? Vai, porque eu quero que ele aprove essas reservas. Se ele não é para receber, vocês que vão aprovar as reservas, vocês desmarcam. Terminando, vocês salvam. E o síndico está criado. Para ele acessar, ele precisa a área do condômino e poder realizar todos os acessos que estão aqui de documentos e tudo mais. Ele precisa usar o e-mail que a gente cadastrar dentro do perfil dele, tá ok? Aí, agora a gente vai falar sobre os usuários. Vocês, os funcionários da administradora mesmo, tá? A gente vem aqui, no meu caso eu sou o super usuário dessa licença, mas se você tiver um outro usuário, você cadastra esse usuário aqui em todos os usuários. O seu nome vai aparecer aqui, tá? No lugar do super usuário. Eu tenho 3 cadastros aqui, eu e mais 2 funcionários aqui da Superlógica. Eu vou fazer mais um cadastro para vocês verem. Eu venho aqui em novo usuário, coloco o usuário de teste, que tem o e-mail usuário@teste.com. Lembrando que esse e-mail precisa ser válido para ter acesso realmente, tá? Eu estou colocando um e-mail inválido aqui e vou excluir esse usuário depois. Mas para vocês poderem realmente ter acesso, o e-mail precisa ser válido, tá? Porque um convite será enviado para o e-mail com as instruções. Aí aqui eu defino quais são os acessos que esse usuário vai ter. No caso, como eu sou acesso administrativo, eu posso dar esse acesso para ele também, mas eu não quero. Esse usuário específico eu quero que tenha os acessos principais, mas eu não quero que ele tenha acesso, por exemplo, ao jurídico. Eu não quero que ele tenha acesso aos tickets e esses webhooks que são conexões externas do sistema, tá? Eu não quero que ele tenha acesso, então eu vou desmarcar. Aqui eu consigo limitar o acesso por dia e horário, então você consegue colocar, por exemplo, que o condômino tem acesso de segunda a sexta, ou que ele tem acesso de segunda, quarta e sexta. Então, o condômino não, desculpa, o usuário. Ele tem esse acesso para trabalhar no sistema somente nos dias que ele realmente está na empresa trabalhando. Fora disso, você não quer que ele tenha acesso, então ele fica restrito aqui. Se você tiver IP fixo na empresa, você pode colocar aqui esse IP e ele vai ficar configurado para que o sistema só tenha acesso para esse usuário se ele estiver dentro da empresa. Da casa dele, por exemplo, ele não vai conseguir acessar, certo? Aqui em grupos a gente define os grupos que esse usuário pertence. Então eu vou colocar, por exemplo, que ele é do atendimento aos condôminos. Ou se eu quiser colocar em mais opções, eu coloco também que ele é do atendimento ao síndico. Só que esse usuário, essa função de grupos, ela é funcional apenas para os tickets, que é uma função do plano Enterprise que vai ser abordado em outro treinamento, tá? Terminando, eu salvo e esse usuário passa a constar na minha lista de usuários. Ele está cadastrando agora, vai atualizar a lista e eu tenho aqui agora um usuário de teste. Eu consigo limitar a quais condomínios esse usuário vai ter acesso. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, minha filial, a minha matriz na capital,
e eu tenho, numa cidade do interior, eu tenho uma filial. E eu quero que esse usuário tenha acesso somente aos condomínios específicos dessa filial. Então eu vou limitar o acesso para alguns condomínios. Eu vou colocar aqui esse usuário específico só deve ter acesso ao condomínio teste e vou salvar. Agora todos os usuários estão cadastrados e com os limites certos carregados. Terminando, eu consigo ou editar o usuário para excluir ou alterar informações dele, ou enviar uma nova senha para o e-mail. Como eu vou excluir, eu venho aqui no lápis e clico aqui em excluir e dou OK para confirmar que eu realmente quero excluir esse usuário. O sistema vai excluir e vai atualizar a tela apenas com os 3 usuários que devem ficar realmente, tá? Eu consigo inclusive alterar grupos de vários usuários de uma vez aqui em adicionar a um grupo ou remover de um grupo. E eu também consigo alterar os condomínios liberados de vários usuários de uma vez para os mesmos condomínios, sem você precisar ficar editando manualmente usuário por usuário, tá? Aqui em mais a gente tem a opção de alterar as permissões de acesso de vários usuários de uma vez, alterar as restrições por dia e hora também de uma vez, e aqui copiar os acessos de outro usuário. Então, se eu quiser que todos tenham, por exemplo, as mesmas configurações que eu tenho, eu venho aqui em copiar acessos e permissões e seleciono que eu quero que eles copiem do superusuário para esses 2 que eu selecionei. Como eu não vou fazer isso, eu vou fechar, mas dá para fazer também, tá? Aqui eu consigo marcar todos os usuários ou nenhum de uma vez para facilitar. Às vezes eu estou, por exemplo, com, sei lá, 15 usuários selecionados, mas eu quero selecionar só um, eu venho aqui em nenhum e marco 1. Eu também posso usar essa caixinha para marcar e desmarcar todos de uma vez, tá? Quando vocês ligarem no suporte e forem precisar de uma ajuda, o suporte vai pedir para vocês liberarem o acesso do usuário suporte. Isso vocês fazem aqui nesse botão roxo, liberar o usuário suporte. Com essa opção, o usuário do suporte passa a ter acesso à sua base. Semanalmente a gente fecha esses acessos de todas as bases por questões de segurança, tá? Então, vou bloquear o usuário do suporte aqui agora. Eu liberei, agora eu estou bloqueando de novo. E o usuário do suporte não consegue acessar a minha licença, tá ok? Aqui do lado tem a lista de grupos e aqui embaixo as APIs com integração. Se vocês tiverem a integração com a API, que é a partir do plano Enterprise, vocês conseguem utilizar aqui e entrar em contato para ter todo o suporte que vocês precisarem também para as APIs, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente configura os e-mails enviados. A gente vem aqui em superusuário, ou no caso de vocês, por exemplo, se fosse o Jefferson que estivesse usando o sistema, estaria escrito aqui Jefferson Guedes, tá? Então eu venho aqui no meu nome de usuário e vou na opção histórico de e-mails enviados. Essa é a lista dos e-mails que já foram disparados pelo sistema. Então aqui ele tem mostrando para mim, por padrão, o filtro de status pendentes. E aí eu não tenho nenhum e-mail retornando. Eu estou com 100% de entregabilidade em novembro. Do total de 13 e-mails enviados, os 13 foram enviados corretamente, sem nenhum retornando. Para eu ver esses e-mails que foram enviados, eu clico aqui no número de e-mails. Ele vai abrir uma nova lista. Eu consigo mostrar aqui a mesma informação daquele dashboardzinho, mas aqui eu tenho acesso aos e-mails. No caso, é o meu e-mail recebendo as informações de alteração de reservas, os testes que eu fiz durante o mês aparecem aqui, tá? Como eu não visualizei esses e-mails, ele não aparece essa informação aqui. Mas se eu abro o e-mail, ele aparece aqui, que já foi visto, e eu passando o mouse em cima, eu consigo ver qual horário ele foi visto, que dia ele foi visto. Então o condômino não pode falar que não recebeu o e-mail, tá? Se eu quiser visualizar esse e-mail, eu clico na lupinha, ele traz as informações para mim, que no caso foi o cadastro que a gente fez agora, eu recebi esse e-mail. Eu vou atualizar essa tela aqui, porque eu abri o e-mail para testar, vamos ver. Aqui, o e-mail já foi visto, eu clicando aqui, eu consigo ver que dia que foi, 9 dias atrás, e o horário que foi, às 11h50 da manhã, tá ok? Se eu quiser excluir um e-mail, dessa listinha aqui, eu clico na lixeirinha e excluo o e-mail. Ele vai perguntar se eu quero mesmo, eu vou falar que não, porque eu não quero, eu só cliquei para mostrar para vocês mesmo, tá?
Aqui nas configurações, essa barrinha aparece para ele falar sobre a entregabilidade. Eu consigo configurar o domínio para permitir que os e-mails sejam enviados pela Superlógica, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês agora as configurações, porque na verdade essa entregabilidade você faz dentro do registro do seu domínio e não aqui no sistema, tá? Aqui no Saiba Como ele traz mais informações. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só acessar. Aqui na engrenagemzinha a gente faz as configurações. Eu coloquei aqui a informação o nome do remetente, então eu vou colocar aqui que é o nome da administradora. E aqui o e-mail da administradora, que vai ser o responsável pelo envio dos e-mails para os condôminos, tá? Aqui a gente consegue colocar um outro e-mail para receber cópia oculta dos e-mails disparados. E aqui a gente consegue selecionar outro provedor de e-mail. Por padrão, a gente tem um sistema do Mandrill que envia os e-mails pelo sistema Superlógica. Mas você também consegue configurar para usar o SendGrid ou outros que a gente fala que não é recomendado, porque esses e-mails como Gmail e Yahoo, eles não são especializados no envio. Então, se você tentar, você pode ter problema de recebimento e de envio entre os condôminos, tá ok? As configurações você coloca aqui. Como eu vou utilizar o sistema padrão, eu deixo aqui o recomendado e clico aqui em salvar. Pronto, agora as configurações já foram feitas. Para eu alterar essas informações, a entregabilidade que eu comentei, eu tenho a opção de clicar aqui em Saiba Como e ele vai me dar mais informações a respeito desse processo. É bacana vocês passarem para a pessoa que cuida do site de vocês, do domínio, no caso eu como usei o meu domínio, para poder liberar isso para vocês, tá? Então eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês as opções que a gente tem aqui de filtro. A gente consegue filtrar os e-mails por todos, somente os que estão pendentes, que é o padrão quando a gente abre, somente os enviados, que é o que fica quando a gente clica nesse numerinho aqui, que altera de acordo com a quantidade de e-mails enviados. Aqui os retornando, que são os e-mails que não foram enviados e já estão retornando, tá? Que já foram realmente retornados, eles não estão apenas pendentes de envio, tá? E aqui, se eu quiser ver apenas os e-mails de um condomínio específico, eu venho aqui e filtro para ver somente desse condomínio. Então eu quero ver todos do condomínio de teste que a gente criou. Ele vai filtrar para mim de acordo com o que eu coloquei. E aí aqui eu tenho os 2 e-mails que foram enviados já corretamente durante o mês de novembro. Aqui eu consigo selecionar o período, se eu quiser outro mês eu posso mudar por aqui, eu posso selecionar um mês ou um ano específico. Se eu quiser ver os e-mails de um ano todo, eu seleciono aqui, ou se eu quiser ver de um período específico, por exemplo, os e-mails que foram disparados do dia 20 até agora. Eu dou um aplicar, ele vai me mostrar a fila de envio de e-mails do dia 20 de novembro ao dia 27 de novembro. Como eu estou usando os e-mails que eu tenho são todos de hoje, ele vai mostrar aqui para mim que esses e-mails estão aqui, tá? Aqui em mais a gente tem forçar envio, para a gente selecionar os e-mails que a gente quer forçar o envio, que eles estão retornando, mas a gente quer forçar mesmo assim. E aqui a gente tem a opção de remover o e-mail da lista de bounce. A lista de bounce é onde ficam os e-mails que vão retornando mais de uma vez. O sistema tenta mandar 1, 2, 3 vezes e não consegue, ele manda para essa lista de bounce. Para a gente poder remover o e-mail dessa lista, a gente abre essa opção aqui, insere o e-mail aqui e digita o código que está no quadrinho acima, que é para garantir que esse processo não vai ser feito em grandes quantidades de e-mail, porque também não adianta a gente ficar enviando e-mail que não vai receber. Então primeiro a gente conversa com o condômino, vê o que está acontecendo para ele não estar recebendo os e-mails e só depois a gente vem aqui e remove da lista de bounce, tá? Eu vou remover esse e-mail e ele vai me dizer que não está em bounce esse e-mail que eu coloquei. Eu não tenho nenhum e-mail em bounce agora para demonstrar, então eu não consigo finalizar, mas ele remove da lista de bounce e eles passam a ser enviados normalmente os e-mails para esse cliente. Do canto direito aqui a gente tem a opção de imprimir essa tela. Se for uma tela
que tem vários relatórios relacionados, a hora que a gente passa o mouse em cima da impressorinha, ele lista os relatórios para a gente, tá? E aqui na lupinha a gente consegue procurar assuntos específicos dentro dos e-mails. Facilita bastante para encontrar aquele e-mail que foi enviado ou mesmo automaticamente o boleto para você poder confirmar se o condômino visualizou antes de conversar com ele, tá ok? Para esse primeiro contato, são essas informações que a gente passa. Vocês têm bastante coisa para fazer aí agora, cadastrar todos os condomínios, as unidades, as contas bancárias, os síndicos. Tem bastante trabalho pela frente aí. A gente vai se ver de novo na quarta-feira de manhã, mesmo horário, às 10h30, para falar sobre receitas e arrecadações. A gente vai compor os boletos mesmo, tá? Por hora eu vou ficar aqui aguardando vocês com dúvidas, com perguntas, para a gente poder interagir aqui e tirar essas dúvidas de vocês, tá ok? Fico aguardando aí as perguntas de vocês.
Bom, pessoal, então como não restaram dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Precisando da gente, é só entrar em contato. Na quarta-feira a gente se fala de novo, mas eu vou mandar um e-mailzinho para vocês lembrando, tá ok? Abraço, obrigado.